Estamos chegando até você com a série Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos começar falando sobre Débora, essa mulher extraordinária que viveu algo extraordinário no seu tempo, não é? E eu quero começar compartilhando aí Juízes no capítulo 4 e no verso 4, olha o que diz a palavra. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Então eu quero começar aí falando sobre essa moça que entrou em cenário por causa da opressão aí, não é? De Jabim, esse rei terrível que foi um dos maiores inimigos de Israel, né? E aqui no mesmo capítulo e no verso 3, diz assim que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, portanto, ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia voluntariamente os filhos de Israel, violentamente os filhos de Israel. Então, aqui nós vemos aí o tamanho da opressão e quanto tempo, não é, Israel estava sendo oprimida, não é? Então, por 20 anos, Débora, ela entra em cena por causa da opressão violenta que os filhos de Israel estavam aí sofrendo, não é? E eu queria falar com você, a primeira característica de Débora é que ela era mulher profetisa. O que significa isso? Você pode perguntar, né? Que Débora, quando foi escolhida para juíza em Israel, Deus não escolheu aí de qualquer jeito, de qualquer forma, não é? Mas sabemos que eram através dos juízes que Deus estava aí organizando o seu povo. Deus trazia então aí a misericórdia, ou muitas vezes vinha julgamento mesmo, né? Mas eram através dos juízes. Nesse tempo, então, não eram ainda reis, né? Mas os juízes aí, eles exerciam, então, essa parte tão importante que era julgar o povo. E Débora, então, entra em ação. Mas, em primeiro lugar, aqui diz que ela era mulher profetisa. Para Deus usar essa moça como juíza, primeiro Deus observou nela essa qualidade. Para ela se tornar uma profetisa, primeiro, era uma mulher que ouvia a Deus, não é mesmo? Não era qualquer uma. Ela tinha uma sensibilidade espiritual muito grande. Essa é a primeira característica que eu quero falar sobre Débora. Como profetisa, era uma mulher que tinha essa sensibilidade aguçada, não é? Isso é tão importante nesse tempo, tanto para ouvir o Espírito de Deus, como para ver e perceber a necessidade humana. Ter esse discernimento espiritual nesse tempo é fundamental para nós, mulheres escolhidas, mulheres que Deus tem um plano, tem um chamado, né? Muitas vezes essa sensibilidade, com o passar do tempo, ela vai saindo, ela vai terminando, mas nós precisamos ser intencionais. Ela era profetisa porque ela ouvia Deus, o espírito dela estava ligado com o Espírito de Deus. Uma profetisa, ela ouve e obedece a voz de Deus, né? Queridos, Deus, para levantar alguém, nós temos falado que Deus é um Deus de processo, e Ele vai observando os pequenos detalhes, aonde nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Porque tão importante quanto ouvir é obedecer a voz de Deus. Então, Débora, essa mulher que foi juíza, mas a Bíblia diz, primeiro aqui, ela foi uma mulher
profetiza, e como profetiza, era uma mulher cheia do Espírito Santo. Como profetiza, ela não dava ouvido apenas a comentários, a murmurações, a burburinhos, mas ela ia aos pés do Senhor para que ela julgasse o povo de Deus. Primeiro, Deus teve que forjá-la aí como uma profeta, como uma profetisa. E eu quero falar com mulheres que Deus tem um chamado, quem sabe, até nessa área mesmo, não é? Até como uma grande profeta nesse tempo, que nós sabemos que Deus está levantando mulheres profetas mesmo, que vão falar em nome de Deus, vão falar realmente orientadas pelo Espírito de Deus. E eu queria dizer para você, não tem como Deus te levantar como uma profeta, como uma profetisa, se você não tirar tempo com Deus. Com certeza, Débora, para ser essa profetisa naquele tempo, ela tinha tempo de intimidade com Deus. Ela tirava tempo a sós com Deus. Por isso, a sensibilidade espiritual. Uma profeta de Deus, uma mulher de Deus, precisa atentar para esse detalhe. Você pode ser boa, ser inteligente em muitas áreas, você pode ter um chamado, mas se você é escolhida por Deus nesse tempo para ajudar, quem sabe, dentro do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, como uma profeta, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E vou dizer de novo, tão importante quanto ouvir é obedecer o que o Espírito está dizendo. E obediência, a gente também tem falado que é obedecer na hora que o Espírito manda, não é mesmo? Porque obedecer daqui a um ano, obedecer depois que o Espírito fala 2 meses depois, isso não é obediência. Obediência pela metade é desobediência. Então, nós precisamos atentar para essa característica, ter intimidade com o Senhor, buscar ao Senhor, estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Então fica comigo, nós estamos falando aí sobre Débora. Essa é a próxima personagem aí da série Mulheres da Bíblia. Deus te abençoe e até o próximo.